Eu acho que o mais grave nessa história é que, na verdade, os Estados Unidos entram nessa guerra, né? Porque a Sim. partir do momento, uma coisa é a terceirização disso, né? Você pedir para aviões da Arábia Saudita, da Jordânia, fazerem essa interceptação, como foi feita na época dos drones. Agora é um pedido para os militares americanos fazerem essa interceptação e provavelmente é o primeiro pedido. O clima é muito ruim, tira aquela coisa que tinha uma euforia muito grande em Israel nos últimos dias, né? Porque Israel acreditou que tinha destruído o Hezbollah, que estava destruindo o Hamas e que o Irã era fraco. E o presidente do Irã blefou, porque ontem ele deu uma declaração para a mídia local do Oriente Médio, dizendo que não iria sequer mandar tropas iranianas para o Líbano, porque ele entendia que o Hezbollah tinha condições totais de segurar a guerra entre Israel e Líbano. Então ele deu a entender internacionalmente que o Irã não ia participar. Então ele blefou, ele esperou baixar a guarda e ele fez esse ataque. Esse ataque não era esperado pela gente, mas claramente os players que são apoios do Irã, né, China e Rússia, devem ter tomado conhecimento e também provavelmente devem ter dado uma certa autorização, porque ninguém ali está agindo sem a autorização dos grandes. É importante deixar isso claro. E o Domo de Ferro, ele quase não aguentou hoje. Era uma chuva de mísseis. Porque quando a gente começou a receber as imagens, demorou para a gente entender que era míssil. Até então a gente estava achando que era drone. E o espaço aéreo, os radares, na verdade, de Israel já estavam dando problema, porque tudo que os Houthis estavam mandando estava entrando. Há um mês atrás, inclusive, um drone dos Houthis conseguiu atacar um prédio em Tel Aviv, quase pegou a embaixada americana e matou uma pessoa em Tel Aviv. Então, existe falha de segurança, isso está muito claro, e aquela euforia que estava em Israel ontem, porque Israel estava invadindo o Líbano, ela acabou. Israel não é um território inalcançável. Aliás, a gente pode ver as imagens agora, a gente viu as imagens desses mísseis caindo. De fato, quando começou, a gente não conseguia saber se era míssil, mas eram muitas luzes no céu. A gente está vendo essas imagens impressionantes. Essas imagens são da emissora chinesa, CGTN, que está fazendo essa transmissão ao vivo do céu, do skyline aí de Tel Aviv. Dá para a gente dizer, relembrar, inclusive, que em abril foi, não, Bia, que Israel também foi alvo de um ataque do Hezbollah naquele momento, se eu não me engano, não sei se era do próprio Irã, mas foi do Irã. Foi do Irã, mas que foi anunciado com muita antecedência. Israel teve tempo para se defender naquele momento, né? E são situações diferentes, porque aquele ataque tinha relação com o ataque à embaixada, né, iraniana em Damasco. Então, inclusive, né, o ministro das Relações Exteriores, que faleceu logo depois de um acidente de helicóptero, fez um anúncio na ONU comunicando à ONU que o Irã ia, sim, utilizar o seu direito de defesa. E naquela época, muitos especialistas em guerra, né, em táticas de guerra, falaram esse ataque foi para mapear os pontos falhos de Israel. Não foi só um ataque para dar um aviso. E eu acho que isso configura agora, porque eles souberam exatamente onde atacar. A gente não está falando de norte de Israel, eu acho que as pessoas terem noção da dimensão do que aconteceu hoje. O norte de Israel está praticamente inabitável. Ontem, 3 cidades foram esvaziadas e se transformaram numa zona tampão para Israel poder invadir o Líbano. Então é uma área que está tendo bombardeio todo dia, né? Principalmente do Hezbollah. Mas a gente está falando de Tel Aviv. E aconteceu um outro episódio ao mesmo tempo, simultaneamente, que foi um ataque terrorista, né? Em Jafá, que matou 8 pessoas. E significa que existe já células dentro de Israel ali prontas para atacar e a inteligência de Israel não conseguiu mapear. Então, o que a gente tem ali é uma situação de muita tensão. Israel foi pega de surpresa hoje, ela não conseguiu se organizar e o Irã soltou um pronunciamento, a Guarda Revolucionária agora há pouco, há 5 minutos, dizendo que esses ataques foram só contra as áreas de segurança. E há uma perspectiva de que o objetivo do Irã é destruir a infraestrutura israelense. Então, eles tentaram, nessa primeira chuva de mísseis, pegar áreas de usinas de petróleo, se eu não me engano. Porque o objetivo deles é atacar a infraestrutura do mesmo jeito que Israel tentou fazer com o Líbano. Se a gente tiver essa escalada, a tendência é que Tel Aviv não vá sair ilesa. E isso é uma coisa que a gente sempre vem falando, né? O Netanyahu ele apostou muito nessa guerra para ficar no poder. E a gente falava, se tiver uma guerra contra o Hezbollah ou contra o Irã, é impossível Tel Aviv sair sem nenhum machucado. E ela vai sair, ela vai provavelmente sofrer
algum tipo de bombardeio, porque isso foi só um aviso. Acho que é importante a gente entender isso. Esses 200 mísseis foi um aviso. A qualquer momento a gente pode ter uma nova chuva de mísseis, a gente pode ter atentado internamente, porque se acontecer um tiroteio numa área de ônibus, trem, significa que tem células internas que podem fazer também ataques terroristas dentro de Israel. Vamos